Pronto. A palavra é sua. Tá. Bom, a gente agradece a organização do evento, está sendo muito legal para a gente, e acho que vocês vão ver, a gente tem, bom, de uma certa maneira a gente está um pouco fora do tema, porque a gente vai tratar de vai apresentar uma coisa mais aplicada, né, e menos teórica, mas, por outro lado, vocês vão ver que nessa nossa aplicação a gente dialoga bastante com a fala anterior do Alexandre, então vai ser ótimo, porque as duas falas fazem muito sentido, e também até com falas anteriores, acho que a fala de ontem do Marcelo também, numa abordagem coletiva das virtudes, tem muito a ver com a nossa apresentação. Então, a gente está super empolgado, porque eu acho que isso aqui vai ser um começo de algo que vai render muitos frutos para o projeto que a gente trabalha. Então, foi muito... A gente aprecia bastante a organização do evento e essa oportunidade para a gente. E eu vou passar a palavra para a Lígia e a gente vai fazendo uma apresentação meio em duplo. Então, o nosso título é Desenvolvendo a Inferência à Melhor Explicação através de uma rotina de pensamento. Então, a gente vai contar um pouco de onde que tudo começou, que é o Projeto Ninho, que é um projeto educacional, que ajuda, então, crianças de baixa renda em Lagoa Santa. Então, o Ninho, ele oferece, na parte da manhã, acesso à escola, e é uma escola muito boa da região, e de tarde ele oferece o contraturno da escola. E é aí que a gente entra propondo atividades com as crianças, né? E o Ninho tem essa abordagem holística da educação, né, que envolve todo mundo, envolve as crianças, envolve a família, envolve os educadores. Então, a longo prazo, a gente tem até um projeto maior de fazer projetos, uma abordagem mais voltada para educação de caráter, numa maneira mais ampla, né, tanto no turno quanto no contraturno, mas, por enquanto, devido a... Bom, para começar, a gente está começando por etapas mais, usando as rotinas de pensamento para começar mais paulatinamente, né? Uhum. Nós estamos fazendo, então, a pesquisa e, ao mesmo tempo, aplicando a pesquisa, né? Então, a gente está, nesse momento, aprendendo e colocando em prática e revendo o que a gente está aprendendo. Então, está sendo bem dinâmico. Então, a gente está sempre aprendendo. É como se a gente estivesse prototipando, né? A gente faz a teoria, aplica, testa com os meninos, pega o feedback e vai tentando chegar na melhor maneira. Inclusive, a gente tem um certo material que a gente vai produzindo de aplicação das rotinas. Quem quiser que trabalha com educação de filosofia para as crianças e quiser aplicar essas rotinas, entre em contato também, que a gente pode passar o material. Então, aqui nós vamos começar a história, né? Como que foi essa nossa série de workshops com as crianças, né? Fazendo as rotinas. A gente já fez um semestre com elas e nós começamos, então, com as rotinas de pensamento que são fornecidas pelo Projeto Zero, né? No site deles tem as rotinas, a gente só traduziu e tentou explicar para eles como que eram, como que ia funcionar e fomos aplicando. A gente começou com a mais básica, que é o Sit, Think, Wonder, né? Que é o ver, pensar e depois perguntar, a gente traduziu por perguntar, e depois nós fizemos, então, a rotina de pensamento para desenvolver técnicas do pensamento crítico, que foi aí que a gente está agora, né? E nesse ponto que a gente começa a dialogar, então, com as discussões tanto de ontem quanto a do Alexandre, porque a gente começou a ver esse caráter meio complementar, mas com uma certa tensão que tem entre educação para as virtudes e do pensamento crítico, né? E a gente sentiu a falta de nessas rotinas, tratar também, oferecer também um treinamento nas ferramentas mais aplicadas de pensamento crítico, mas sem abandonar a base da educação para as virtudes, né? Então, nessa etapa que a gente está. Uhum. E depois tem a etapa 3, que é um projeto, então, mais ambicioso, talvez, e mais longo, que a gente vai tentar desenvolver, então, paulatinamente, fazer as crianças desenvolverem a capacidade de mudança de perspectiva espacial, mental e social, usando a mesma estrutura e paradigma das rotinas de pensamento. Só um ponto aqui nas rotinas de pensamento, então, também a gente está querendo trabalhar o vocabulário do pensamento. Então, a gente está pensando bastante sobre como comunicar
como definir para as crianças, porque normalmente nós usamos a linguagem dos adultos, né? E é bem difícil para as crianças entenderem o que as coisas significam nessa linguagem. Então, a gente está tentando traduzir e aplicar e usar na nossa rotina essa linguagem. Aí, antes de mostrar como que a gente faz, né, a rotina, né, pelo menos o protótipo que a gente está aplicando agora, a gente vai entrar um pouquinho na discussão teórica, porque, dada a natureza do evento, a gente achou que seria interessante passar um pouco pelo caminho de reflexão que a gente fez para tentar achar essa estrutura híbrida, né, de virtudes e pensamento crítico que a gente chegou. Então, o pensamento crítico, né? Vou falar um pouco sobre ele. Então, princípios de bom pensamento para melhorar o raciocínio, né? Então, tem a epistemologia centrada em atos e os princípios universais, né? Então, são essas técnicas de pensamento, de raciocínio, geralmente eles associam, os pensadores associam com, basicamente, lógica clássica, né, as coisas que o Alexandre citou, das falácias e tal, e a gente vai ver que, na aplicação, é uma aplicação bem diferente, bem separada da realidade, né, que é justamente o que a gente tenta corrigir. E, por outro lado, né, tem a parte das virtudes intelectuais. Então, em vez de ser centrada em atos e ser tão abstrata e universal, ela é centrada nos agentes, né, e ela se propõe, então, a desenvolver disposições para que esses agentes, em qualquer situações e circunstâncias que eles se encontram, passem a agir de acordo com as virtudes intelectuais. Entrando aí também um pouquinho, né, lembrando a apresentação do Alexandre Borba, do outro Alexandre. Então, nós usamos... então, tem as afirmações do pensamento crítico e as afirmações das virtudes, né? Então, para contrastar as duas. Então, do pensamento crítico, são as técnicas de bom pensamento são necessárias, e a outra das virtudes é que a educação requer o desenvolvimento de boas disposições. Na verdade, quando a gente começa a ver, há uma tensão entre as duas, mas as duas posições elas dialogam bastante também. Quando a gente lê as críticas de um aos outros, eles são sempre bem-vindos e eles acabam fazendo várias concessões aos pontos do outro. Então, de certa maneira, é até difícil de achar qual que é a tensão, né? Mas aí a gente propôs dois pontos de conflito que a gente acha que descrevem melhor, para a gente entender a tensão, para, então, tentar achar uma rotina, um ponto híbrido, né, que trate das qualidades das duas abordagens. Então, o primeiro é o tipo de fundamentalidade conferido às técnicas do pensamento crítico, e o segundo é o tipo de prática que vai nutrir a disposição virtuosa. Então, assim, tanto os pensadores das virtudes intelectuais, eles aceitam que essas técnicas de pensamento crítico são necessárias para gerar um pensador virtuoso, mas eles acham que elas são uma parte pequena dessa formação, né? Por outro lado, os pensadores de pensamento crítico, eles acham sim que a gente tem que formar disposições, alguns deles chamam de o espírito crítico, né? Mas, como a gente vai ver, é uma concepção um pouco menos complexa de um agente. Aí, para a gente resolver essa questão, ou para delimitar essa questão da fundamentalidade, da diferença da fundamentalidade das duas visões, a gente propôs essa distinção. Então, nós propomos fundamental como um alicerce. Então, bom pensamento depende de certas técnicas. Se elas estão erradas, os resultados perdem valor. E fundamental como um andaime. Bom pensamento requer algumas técnicas, os resultados produzidos mantêm algum valor, mesmo se as técnicas se tornam obsoletas. Na discussão teórica, os pensadores do pensamento crítico associam muito os pensadores das virtudes intelectuais com a posição de Aristóteles, né, e centrado mais na reflexão moral de Aristóteles do que na reflexão mais aplicada, de lógica, qualquer coisa. E no texto escrito que a gente disponibilizou, ele é um pouquinho mais longo, a gente entra nessa questão histórica, então, de que, bom, a gente dá para fazer o ponto histórico de que as virtudes intelectuais contemplam também ferramentas da lógica, porque, é claro, o Aristóteles, né, no órgão, ele fornece exatamente ferramentas da lógica que seriam constitutivas de um agente intelectualmente virtuoso,
E a gente usa esse exemplo, uma abordagem histórica dessa questão histórica do Aristóteles para ver, porque, por exemplo, hoje em dia, né, se a gente for aceitar com os pensadores do pensamento crítico que as ferramentas do pensamento crítico são as ferramentas da lógica, a lógica do Aristóteles está, em sua maior parte, ultrapassada, se a gente comparar com a lógica que hoje a gente chama de clássica, mas o pensamento do Aristóteles é inegavelmente ainda super valoroso, né? Então, a gente acha que essa abordagem das virtudes intelectuais, que trata a fundamentalidade dessas técnicas como um andaime que permitem construir bons produtos intelectuais, mas que, mesmo quando essas técnicas ficam obsoletas, o que foi construído mantém algum valor, a gente acha que faz mais sentido. Então, agora nós vamos para a prática, né? A diferença na prática que os dois movimentos abordam a prática, que aí agora a gente dialoga bastante, então, com a apresentação do Alexandre. Então, tem o exercício. Então, o exercício repetitivo de uma competência despido de quaisquer elementos que são periféricos àquela competência. Por exemplo, o exercício de tabela de verdade na lógica, né? Então, tem também a habituação, né? O exercício repetitivo de uma competência em um cenário artificial com elementos periféricos que emulam cenários reais em que o seu uso será válido. Por exemplo, os filhotes brincando de caçar entre si. Então, aqui a gente está adotando, então, tentando delimitar melhor a tensão entre os dois, né? Então, na crítica, no pensamento crítico, seria algo mais próximo dessa definição de exercício que a gente deu, e nas virtudes intelectuais seria algo mais próximo da habituação, né? Que é justamente a gente vai tentar, com as nossas rotinas, a gente tenta nutrir a habituação. Então, como que nós começamos a trabalhar as rotinas de pensamento? Então, primeiro, o que são essas rotinas, né? São uma série de passos que estruturam o pensamento. Elas vêm do projeto zero e nós usamos a Think Wonder para começar a nossa prática e depois fizemos algumas outras também. Os alunos pegam muito rápido e às vezes a gente quer trazer alguma coisa de diferente, né? Aí, então, a gente tem que usar outro tipo de rotina ou fazer alguma pequena mudança. Isso. Então, depois o protótipo da nossa rotina, como que a gente criou? Aí agora a gente está entrando, então, na parte aplicada mesmo. Que então, justamente, tentar usar uma rotina, que seria uma técnica de prática mais próxima da habituação, que as virtudes intelectuais aceitam, mas colocando numa das etapas, ou uma treinamento mais próximo do exercício, como no caso do pensamento crítico. Bom, para escolher... desculpa. Bom, então nós tínhamos alguns critérios pedagógicos, que no caso foi familiaridade, que dá aos educadores algo para trabalhar no começo, né? Então, dá algo bem prático e bem factível e simples, e a falibilidade, que justifica a necessidade, então, de melhorar, de fazer essas mudanças e de adaptar ao seu contexto. Isso foi na hora de escolher qual ferramenta de pensamento crítico que a gente ia trabalhar, e a gente escolheu, como o título revela, né, a inferência melhor explicação, e foi justamente por causa desses critérios, né? Familiaridade, porque as crianças já naturalmente, mesmo na etapa 1 das rotinas, a gente já viu que eles faziam as inferências de maneira intuitiva, mas é claro que o raciocínio intuitivo ele também muito dado à falibilidade, né? Então ele contempla essas duas qualidades, que a gente já tinha algo para trabalhar em cima, mas também tinha muito a melhorar, porque as crianças, a gente via lá que elas cometiam vários atalhos intelectuais que não levavam aos melhores resultados. Então, nós queríamos começar também de uma forma natural, porque parecia, pela nossa experiência, que elas começavam a pensar sobre as coisas de uma forma bem natural e tinham elas encontravam disputas argumentativas naturalmente na observação das obras, né? Então, é aquela abordagem de tentar simular uma situação real em que apareceria uma situação para se fazer uma inferência, né? Em vez de começar, como no caso de não sei,
de uma pedagogia de pensamento crítico, de já começar dando as técnicas e o que deveria fazer. Então, a gente tenta gerar essa Algumas situação natural. Algumas vezes a gente nem sabe qual que vai ser a disputa. Então, a gente oferece a obra e a gente fica esperando até aparecer a disputa, que é também muito interessante. Na verdade, é sempre assim, né? A gente apresenta a obra, as crianças têm um tempo de slow seeing, que é observar, ver os detalhes, aí depois eles vão lá para frente e começam a descrever as obras. Quando a gente começa a notar que nas descrições sempre vão ter algumas dúvidas, as pessoas vão achar que... Uns acham, por exemplo, nessa pintura que a gente usou de exemplo, esse personagem aqui do Picasso, né? O personagem em vermelho gerou muita polêmica, uns acharam que era o Papai Noel, o outro que era um palhaço, outros que era um mago, então surge naturalmente o elemento que será discutido. Aí a partir daí, a gente tenta passar para a parte mais formal, né? Aí a gente faz essa tabelinha para gerar, é quase meio que fazer o pensamento visível, né? A gente coloca as diferentes hipóteses que cada criança deu, e aí a gente dá uma parada para ter uma coisa mais estruturada, né? Então, aí tentando trazer aquela necessidade das técnicas que o pensamento crítico defende e que, às vezes, critica o fato da educação para virtudes intelectuais não se atentar a esse tipo de educação e se focar muito no exemplarismo, etc. Também tem a questão do vocabulário, né? Que em vez de simplificar o vocabulário, evitando jargões, nós optamos por testar para ver se as crianças iriam usar o vocabulário, o nosso vocabulário dos adultos, né? E nós percebemos que elas gostam muito de usar o vocabulário dos adultos, mas elas precisam entender o vocabulário, ao invés de simplesmente usar sem saber, né, o que significa. Tinha um slide com eles recebem também uma tabelinha que aí é muito boa para fazer o pensamento visível, né, com a estrutura, colocando hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, que cada um, então, tem que preencher na sua tabelinha com as opiniões e as hipóteses dos outros, e embaixo 2 quadros com argumentos a favor e argumentos contra, que aí cada um tem a sua tabela e acaba ficando com todas as hipóteses para eles mesmos. Isso é uma parte importante também. Depois a gente pode mostrar, tá? Então, nós começamos com essa rotina a trabalhar com a inferência, né? A inferência para melhor explicação. Nós decidimos manter o nome, esse nome bem difícil, né? E as crianças ficam, o quê? Que nome é esse? Né? Então, a gente tem que ir devagar explicando. Então, a gente percebeu que era interessante usar a diferença entre conferir e inferir, que conferir as crianças já entendem bem. Então, a gente faz algumas perguntas para deixar essa diferença clara. Então, a gente pergunta, quem que é essa pessoa de vermelho? Para você responder essa pergunta, você tem que inferir ou conferir? Aí elas respondem. E se eu pergunto, então, quem que é essa pessoa de vermelho que está no quadro? E aí vocês têm que conferir ou inferir a resposta, né? A primeira, você repetiu. A primeira é se tem a cor vermelha no quadro, vocês têm que conferir ou inferir. Bom, a gente dá vários exemplos, e no começo eles meio que relutam e tal, mas depois eles pegam e eles ficam super bons em notar, aprender no uso, no hábito, essa diferenciação. Tá aqui a tabela. A tabela que eles recebem são essas, é essa. Então, nós trabalhamos com a hipótese, nós falamos com eles, né? Então, vamos colocar nossas hipóteses. E a hipótese, então, é a frase que começa com eu penso, eu acho que, e depois nós damos as nossas razões, que parecem depois do porquê. Então, fica assim, né? Eu penso que nossas hipóteses e por que nossas evidências. Então, o que eu vejo nessa imagem que serve de evidência para minha interpretação, para minha hipótese. Essa estruturação meio sintática ajuda, né? A hipótese é o eu penso que, a evidência que vocês vão dar depois é o porquê, e usando isso eles preenchem então essa tabelinha com as hipóteses a favor e contra. Então, aqui dá para ver o pensamento coletivo, né? As hipóteses colocadas de várias cores diferentes nos post-its. E aí as crianças, então,
falam as hipóteses, a gente anota e coloca nessa estrutura de post-its. Dá uma acelerada, porque a gente já está quase no tempo, né? Bom, então, as crianças, como a gente, né, não é mistério nenhum, mas elas ficam bem apegadas às primeiras opiniões, né? É super difícil fazê-las abandonar a primeira opinião, mesmo quando tem toda essa tabelinha preenchida com várias evidências contra e tal. Eles preferem, muitas vezes, né, e do jeito que a gente faz também, apresentar racionalizações ou interpretações convenientes para defender a própria opinião. Então, e aqui a gente entra no tema, talvez, da apresentação do Marcelo ontem, coincidentemente, né? Mas para tentar combater esse viés, essa tendência de se fixar a primeira opinião, em vez de adotar uma estrutura do pensamento crítico, seria de fazer, né, abstrair e adotar um ponto de vista neutro, a gente está tentando pensar um ponto de vista coletivo, que é justamente a gente tem aqui como se fosse o moderador, aqui no caso é a Débora, né, porque eu e a Lídia a gente fica só no bem bom, olhando pela televisão, e a Débora que dá conta das crianças. Mas é isso, né? Então, de tentar fazer que nessa etapa final de escolher qual que é a melhor explicação, melhor interpretação, a gente tem todas as informações são de todos, né? Não tem mais uma opinião, e a partir daí, coletivamente, a gente tenta discutir até achar qual hipótese seria a melhor explicação. Geralmente, as crianças chegam à melhor explicação e a maioria delas acaba mudando de opinião e concordando com essa melhor explicação, mas se algumas querem manter uma outra opinião, etc., obviamente, a gente não força ninguém a abandonar a posição e etc. Mas, só para finalizar, então... Então, essa dificuldade que eles apresentam, né? Então, parece que é uma certa falta de disposição, ao invés de ser uma falta de ferramentas, né? Então, em vista disso, a gente está começando a desenvolver o próximo programa, que vai ser para mudança de perspectiva. E a gente termina a atividade fazendo relembrando o que a gente fez com as crianças, falando o que foi bom, o que elas fizeram bem, por exemplo, mostrando que algumas mudaram de opinião depois de ouvir a opinião do colega, então mostrando a humildade intelectual. A gente aproveita para introduzir o vocabulário das virtudes, né? Introduzir não, mas reforçar. Reforçar, sim. No começo elas entendiam as virtudes muito de uma forma moral ao invés de intelectual, então a gente está também tentando mostrar qual que é o contexto intelectual, né, das virtudes. E é isso, né? Então, devido a essa dificuldade de mudar de perspectiva, de aceitar as outras perspectivas, de adotar uma perspectiva coletiva, que a gente planejou, então, aquele terceiro passo, que vai ser usar essas virtudes, mas para treinar, então, as mudanças de perspectiva, que, é claro, vão ser importantíssimas para a virtude da mente aberta, né? Então, esse é o passo seguinte. Obrigado pela atenção. Obrigada. Espero ouvir as perguntas. Obrigado, Celso. Obrigado, Lígia. Eu vou passar direto para as perguntas para a gente não perder mais tempo, né? Alexandre, por favor, pode falar. Eu vou fazer uma pergunta bem boba, só para ganhar o microfone, poder fazer um comentário e uma ameaça a vocês, tá? Eu mandei meu e-mail. Se vocês não me mandarem um e-mail, me chamarem para essa conversa, eu vou ficar muito bravo com vocês, tá bom? Essa é a ameaça. Fazendo um comentário antes da pergunta, meu filho está terminando psicologia e esse tipo de discussão a gente faz no café da manhã, quando ele não vai dormir na casa da namorada, quase sempre, e eu acho brilhante e acho que é um tipo de esforço que a gente tem que trazer para os congressos de filosofia e não só para os congressos de educação. Esse é um problema para a filosofia, tá? Minha pergunta, como eu falei, só desculpa, vocês mencionaram no começo filosofia para crianças. Assim,
eu estou vendo um monte de pontes, mas qual a relação de vocês, a relação desse projeto com as propostas, tem mais de uma no mercado, né, de filosofia para criança? Depois queria fazer um comentário, se não tiverem outras perguntas. Na verdade, eu acho que... bom, Ou então, talvez a gente passe, se a Débora quiser falar um pouquinho, porque ela não falou nada e a gente falou demais, mas se não quiser também... Celso, vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, então tá. Na verdade, as propostas relacionadas, ou pelo menos as que nós conhecemos em relação à filosofia com crianças, a gente foge um pouco dessa definição do Matthew Lipman e também de algumas definições baseadas principalmente em Deleuze, essa ideia, né, de uma comunidade de perguntadores ou de questionadores. A gente está numa terceira via, assim, que nós não... ainda é muito difícil para nós nos categorizar como a gente utiliza dos conhecimentos do Lippmann ou dos conhecimentos, por exemplo, do Walter Cohen, né? A gente não nós suspendemos isso um pouco justamente por não encontrar em nenhuma dessas duas vias os elementos que nós pudéssemos trabalhar as virtudes intelectuais com as crianças e um tipo de questionamento que era um questionamento que nos levasse a ir além, formando-se, né, quando você fala desse sucesso, pensando esse sucesso na aplicação da vida dessas crianças, dessas famílias, como que elas poderiam se apropriar dessa forma de pensar para pensar a própria vida, sua realidade, sua inserção no mundo do trabalho, enfim. Né? E nenhuma dessas duas propostas a gente encontrou muito esses parâmetros. Então, a gente está nessa terceira via e ainda não, né, não entra numa caixinha definida em relação às propostas atuais de filosofia com crianças. Mas seguindo a sua do Alexandre, essa provocação que é necessária, né, de o que é que a gente oferece quando a gente faz educação para virtudes, mas é isso, né, essa crença que remonta à abordagem mais antiga da filosofia, de que a gente acredita que é uma parte constitutiva de uma boa vida, né, o comportamento intelectual, virtuoso, etc. Então, a gente, só que contemporaneamente a gente adota uma abordagem mais social, né, e acreditando que esse tipo de atividade vai também ajudar bastante as crianças na mobilidade social, que é o objetivo, a missão primeira do projeto, né? Não só das crianças, mas da família como um todo. Eu vou fazer um comentário, já que eu já fiz a piada comigo mesmo. Eu vou fazer aniversário, já estou nos 50, então eu brinco que eu estou em crise de meia-idade. Não é nada sério para mim, mas eu sou de Florianópolis. Em Florianópolis, humor autoirônico é dever moral. Tá? Então, eu vou fazer um comentário de velho aqui. Tá? De velho, tipo, já vi algumas coisas. Cuidado, não quero soar em nenhum sentido pedante. E, assim, o meu comentário é um pouco para recuperar um pontinho e para me alinhar com o que a Débora acabou de dizer. Eu trabalhei na graduação com o Lippmann, não com o Lippmann, com a proposta do Lippmann que estava chegando no Brasil na época. E eu olhei para aquilo e disse, um monte de coisas bacanas aqui. O comentário que eu queria fazer não é exatamente para vocês, mas é uma recuperação de história. Eu acho que importante para a nossa comunidade da filosofia. Eu estudava num pequeno curso de filosofia periférico, e lá eu conseguia, por exemplo, mexer com o Lippmann. Eu lembro da reação dos cursos tradicionais à proposta do Lippmann na época. Criança não faz filosofia. E essa reação era uma reação, olhando retroativamente, eu não tenho nenhum problema em falar isso, só baseado em pedantismo intelectual. Filosofia é algo tão nobre, tão complexo, tão sofisticado, que como crianças podem participar disso?
Bom, aí eu olho para vocês fazendo esse trabalho e digo, óbvio que podem participar disso, né? Em certo sentido, e daí a delicadeza de em qual sentido, como, etc. e tal, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer tem que participar disso, em algum grau. Em algum grau, claro, etc. e tal. Né? Mas essa reação, eu acho que não pode ser perdida na história. Foi um negócio brutalmente pedante de dizer, não, criança não faz filosofia. E tão pedante que está embutido aí todo o resto, exceto os próprios indivíduos que fazem essa declaração. Nem os alunos de graduação fazem filosofia. Eu já ouvi isso, inclusive, tá? Já ouvi de gente séria e já ouvi mais de uma vez, tá? Porque filosofia é um negócio grandioso e só os filósofos com F maiúsculo, não, nem os professores de filosofia têm acesso a ela. Bom, lá no começo do Lippmann no Brasil, eu me afastei por duas razões. Uma tem a ver com o que a Débora falou. Eu comecei a ver buracos na aplicação. E vou descrever um, acho que é importante recuperar. E o outro porque aí grupos que compraram, eu acho que compraram mesmo, nome inclusive, começaram a lucrar rápido com isso e a lucrar dizendo ensinamos as crianças a pensar. Assim, né? Aquela coisa geral, vazia, etc. A minha esposa, não era esposa na época, era coordenadora de uma escola, de um grupo religioso, que foi um dos grupos que comprou isso. E aí levou para as escolas, dar treinamento, coisa e tal. A certa altura, ela virou a coordenadora, herdou, né? Assim, sem ser perguntada, a coordenadora de filosofia para crianças. Ela chega para mim e diz, olha, seguinte, não está funcionando. Não está funcionando porque as professoras não sabem o que tem que fazer em sala de aula. E é exatamente o ponto que vocês estão trabalhando. A disciplina não tinha uma agenda. E aí eu comecei a ficar mais preocupado ainda, porque, a certa altura, as freiras diretoras pegaram uma daquelas freiras encostadas, assim, e que não estão servindo para muita coisa, então você vai dar aula de filosofia. E aí, aquele local de fala, que a ideia é bacana, talvez possa ser aproveitado. Vocês estão aproveitando, como vocês disseram, eu acho que essa etapa tem a ver com vamos distribuir um pouco as falas para autoavaliação do que acontece, etc. Só que vocês estão dirigindo, né? No Lippmann, acho que está isso, mas está de maneira fraca. A recepção foi fraca. E aí, aula de filosofia é o lugar em que o menino diz, não, Deus criou os animais, assim, e o outro diz que sim, e o outro diz aquilo, e o outro fala de... E pronto, discutimos. Não tinha direção. Não tinha direção. O que eu fiz na época, e aí, claro, amadoristicamente, foi montar um currículo de fundo para as aulas de filosofia. A aula hoje vai tratar sobre... Não estava no currículo, mas eu, quando dei aula, esbarrei nisso. Vai tratar sobre hipótese. Tá, tu não vai chegar e falar sobre hipótese. Na experiência que tive, esbarrei nisso também. Os alunos adoram vocabulário de adulto. Só que eu não notei rapidamente que não é chegar lá e dizer hipótese é tal coisa. A gente inverte a ordem, né? E no final diz, gente, vamos chamar isso de hipótese. E isso deu uma organizada na aula. Só que, claro, isso é brutalmente amador, né? Brutalmente amador, tá? Então, assim, eu fico babando, vendo o que vocês estão fazendo, vendo fazer isso de fora de uma teoria de fundo que nós temos que seguir porque alguém disse que era assim. O Lippmann, eu conheci o Lippmann. O Lippmann não seria esse cara que diria, seria o cara que diria, eu também estou meio amadoristicamente tentando aqui, vamos corrigindo o processo.
Isso no Brasil se perdeu, porque o nome foi comprado, não interessava mais, interessa vender a coisa. E, assim, voltando e fechando, para não falar demais, recupera a minha ameaça, tá? Não esqueçam dela. Eu sou faixa preta, tá? Então é uma ameaça séria, ok? Quero acompanhar isso. Obrigado pelo comentário, e acho que esse era o principal objetivo que a gente tinha em mostrar o trabalho aqui, justamente essas parcerias, etc. E não precisa de ameaça que a gente vai entrar em contato, com certeza.